que a paz, o amor e a alegria de Jesus estejam sempre em nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o perdão e refletir sobre o versículo que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde Pedro diz assim: Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. E nós vamos começar esta reflexão contando uma história sobre um menino que chegou em casa muito bravo e com muita raiva de um amigo que o tinha ofendido na escola. Depois de alguns dias, o pai desse menino percebeu que a raiva não passava e, ao contrário, aumentava a cada dia. Então, o pai resolveu chamar o seu filho para uma conversa. Caminhou até o quintal, pegou um saco de carvão e disse ao menino: Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amigo que te ofendeu. Quero que você jogue todo o carvão do saco, um a um, na camisa. Cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Então, o menino pegou cada pedaço de carvão e jogava com muita raiva. O varal, com a camisa, estava um pouco longe e poucos pedaços acertavam o alvo. Quando o menino terminou, o pai pegou a camisa do varal e levou o filho até a frente de um espelho. Quando o menino se olhou, tomou um susto, porque ele estava completamente sujo. Mal dava para ver a cor da sua roupa. E então o pai carinhosamente disse a ele: Filho, você viu que a camisa quase não se sujou. Mas olhe só para você. E continuou dizendo: o mal que desejamos aos outros, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, faz muito mais mal a nós mesmos do que ao nosso ofensor. Por isso, Jesus nos ensinou sobre o perdão. Essa história nos faz refletir sobre essa sujeira, esse peso que carregamos quando não perdoamos e temos desejos de vingança. Às vezes, carregamos esse ressentimento que nos machuca por dias, por anos e muitas vezes levamos para outras vidas, prejudicando assim o nosso progresso espiritual. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre a lei de Talião. E se não conhecem por esse nome, certamente já ouviram falar sobre olho por olho e dente por dente, que é justamente sobre o que fala a tal lei. A lei de Talião foi criada no ano de 1770 a.C. e é encontrada no Antigo Testamento nos livros Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não foi criada para incentivar a vingança, mas para limitar a vingança. Eram tempos muito violentos e a lei de Talião evitava que as vinganças fossem exageradas, que as retaliações fossem exageradas. De qualquer maneira, a lei de Talião também era muito agressiva, pois dizia que todo mal deveria ser retribuído na mesma proporção, olho por olho, dente por dente. Mas já pensaram se continuássemos agindo assim? Como será que estaríamos hoje? Será que ainda existiríamos? E talvez, se existíssemos, provavelmente estaríamos quase todos cegos e sem dentes. E Jesus veio para mudar a história da humanidade. Ele veio para nos ensinar sobre a justiça divina, sobre a compaixão, a misericórdia, o perdão. E mais adiante veio a doutrina espírita, que nos ensina também sobre a lei de causa e efeito. E sabermos sobre a justiça divina, sobre a lei de causa e efeito, nos ajuda a não nos preocuparmos mais tanto com as atitudes dos outros para conosco, porque sabemos que cada um vai colher aquilo que plantar.
Mas isso não pode estar dentro de nós como um outro sentimento de vingança, do tipo: "Ah, ele vai pagar por tudo que me fez". Não, jamais. Não foi isso que Jesus nos ensinou. A lei de causa e efeito serve mais para nós mesmos, para nos alertar sobre as nossas próprias atitudes, sabendo que tudo que fizermos, tanto o bem quanto o mal, de uma maneira ou de outra, uma hora ou outra, vai retornar para nós. Pedro, neste versículo, pede para não pagarmos o mal com o mal, nem injúria por injúria. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, diz: "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem". E aí muitos podem pensar: "Ah, mas isso não é para mim. Eu ainda não estou nesse nível de evolução para fazer o bem para quem me faz o mal". Realmente, são poucas as pessoas que vivem aqui neste nosso mundo que estão nesse nível de evolução. Ainda temos muito da lei de Talião dentro de nós. Queremos que quem nos feriu ou quem faz o mal pague e sofra exatamente o que nos fez sofrer. Mas nós estamos aqui justamente para subir de nível. O nosso objetivo nesta vida é a nossa evolução espiritual. É para isso que estamos todos aqui encarnados. Talvez seja difícil aí num primeiro momento, é como ir à academia, fazer exercícios físicos. No começo dói, a gente quer desistir, mas depois nós vamos vendo os resultados, começamos a nos sentir bem, e aí não queremos parar mais. Assim é também com a nossa parte espiritual. No começo é difícil, mas quando começamos a exercitar aquilo que Jesus nos ensinou, um pouquinho por dia, nós vamos nos sentindo melhor. E aí então vai chegar a hora em que o bem vai sair naturalmente de nós. Nós vamos perdoar com mais facilidade, ter mais misericórdia. O nosso olhar vai ser mais compassivo para o próximo. E Jesus sempre nos pede para darmos um passo adiante, para irmos além. Durante o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, nos versículos de 38 a 41, Jesus disse: "Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2". E no versículo 44, Jesus diz: "Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem". É fácil? Não, claro que não. Porque para fazer isso nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, todos esses que são os nossos grandes desafios, o que nós precisamos vencer para a nossa evolução espiritual. Para ajudar um pouquinho aí nessa questão de amar os nossos inimigos, vamos ver o que os espíritos de luz responderam a Allan Kardec na questão 887 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim: Jesus também disse: amem os seus inimigos. Mas o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E então os espíritos de luz responderam: sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar o mal que eles nos fazem, é pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Então, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para transformar a justiça em amor, veio para nos ensinar a trocar a violência por perdão e nos ensinou
que a verdadeira vitória é a nossa transformação interior. Cada ofensa que recebemos é como uma sombra que tenta invadir a nossa vida. E quando retribuímos a sombra com outra sombra, nós pensamos que estamos vencendo, mas apenas estamos escurecendo mais ainda o nosso caminho. Mas quando perdoamos e conseguimos retribuir o mal com o bem, acendemos uma luz que vai iluminar tanto o nosso caminho quanto o caminho do outro. E assim nós nos tornamos parceiros de Jesus, ajudando a trazer a luz para o nosso mundo. Um abraço fraterno a todos, uma ótima semana, graças a Deus.